Olá, alunos do terceiro ano, aqui é o professor Nilson. Vamos à correção do nosso último exercício aí, o exercício de revisão para a prova, certo? Lá ele diz que um provedor de internet deseja saber o tempo em minutos de acesso diário de seus assinantes à rede. Para isso, encomendou uma pesquisa com 40 pessoas para saber o tempo de acesso diário. Esses aqui são os dados com o tempo, 39 minutos, 52 minutos, certo? Bom, a primeira pergunta é qual é a média aritmética desses dados agrupados. Por quê? Porque ele pediu para fazer o quê? Que você fizesse, agrupe as informações, ou seja, é para agrupar as informações em classes de amplitude 30 minutos. Bom, como foi dito anteriormente, eu vou mostrar aqui, para você calcular isso, é melhor fazer primeiro essa tabela. Como é que é feita a tabela? Como ele quer a partir do menor valor, você identifica quem é o menor valor e quem é o maior, que no caso é o 15, o menor, certo? E o 130, o maior valor. E aí na tabela você vai fazer assim, ó, tempo em minutos. Começa do menor, que é 15, e aí vai colocando a amplitude, que é 30. Ó. 15 mais 30 é 45. Aí repete 45, 45 mais 30 é 75. Repete o 75, ó, e aí 75 mais 30 é 105, até chegar aqui no 135, que vai ser a última classe. Por que a última? Porque como só vai até 130, o maior é 130, que já é o suficiente. E aí, como é que a gente acha a frequência? O F é a frequência. É quantas vezes aparece valores de 15 a 45. Observe que se lá tiver 45, ele não conta aqui, ele vai contar aqui, ó, certo? Mas vamos lá. Feita a contagem, olha, vocês têm que fazer com muito cuidado, porque um errozinho de nada desanda a coisa. Você pode até achar valores aproximados, mas não serão mais os mesmos. Esses aqui que eu fiz aqui é o seguinte, eu ia pegando 39, tá em que classe? Tá na primeira, ia colocando o pauzinho e riscando. 52, tá na segunda, aí ia colocando e ia riscando, certo? Para poder não me confundir. E aí cheguei, ó, que são 13, que tá na primeira classe, 13, 8 na segunda, 14 na terceira e 5 na quarta classe. Esses dados, quando você somar essas frequências, tem que dar 40, porque são 40 entrevistados. Se não der 40, é porque em algum local na contagem você errou. Tem que dar a quantidade de pesquisa. Se lá for 30, tem que dar 30. Se for 40, tem que dar 40. E assim por diante. Aí, esse ponto médio, como é que acha isso aqui? É o que a gente chama de ponto médio. O ponto médio é simples, você faz esse mais esse, 15 mais 45, que dá igual a 60, né? E divide por 2. 15 mais 45 é 60, e aí 60 dividido por 2, 30. Do mesmo jeito esse, ó, é 45 mais 75, esse mais esse, e aí o resultado divide por 2. Dá esse número aqui. E aí a mesma coisa aqui e aqui. Soma os valores e o resultado divide por 2. Você vai achar os que a gente chama de pontos médios. E esse valor aqui, observa que é F, ó, frequência vezes ponto médio, ou seja, é esse vezes esse. 13 vezes 3 não dá 39? 13 vezes 30, 390. A mesma coisa, 8 vezes 6, 48. 8 vezes 60, 480. E aí esse vezes esse vezes esse, pronto. E aí soma tudo. Isso aqui é a linha dos totais. Aqui você somou tudo aqui e soma tudo aqui. Feito isso, a média aritmética fica fácil, porque a média aritmética ela é dada por esse valor, que é 2.730, dividido por esse valor, que é o total, por 40. E aqui eu já fiz as contas, eu já até marquei, dá 68,25. É a média aritmética. A mediana, o
que é a próxima pergunta, qual a mediana dos dados agrupados, você vai fazer pelo histograma. Mas o seu histograma, observa que a primeira coluna dele vai até 13. Por quê? Está aqui na tabela. Na tabela, o primeiro é 13, depois 8, 14 e 5. Você teria uma 13, 8, 14 e 5. As colunazinhas do tamanho disso aqui. Como a primeira é 13 e a segunda é 8, 13 mais 8 dá 21, já passou da metade da nossa mediana. Já passou da metade, são 20 dados que estão na metade, são 50% dos dados. A mediana, então, vai estar em algum local aqui nessa coluna, ó. Porque até aqui, contando esses mais esse, dá 21. Como ela é o dado de número 20, né, a posição 20, está ali pelo meio, está por aqui assim. E aí você faz essa proporção, ó. Esse valor aqui, que é a mediana, que eu chamei de ME, menos 45, ou seja, esse tamanhozinho aqui desse segmento, que é esse menos esse, está para 20 menos 13, por que 20 menos 13? Porque 20 é a metade dos dados. Certo? Aí 20 menos 3, porque você retira, ó, essa parte que está para cá, que no caso são 13. Assim como esse tamanho todo, ó, que é 45 menos 75 menos 45, está para o tamanho da coluna, que é 8, ou seja, o tamanho esse tamanho está para 8, assim como esse tamanhozinho está para 20 menos isso que está aqui. Aí isso aqui é só fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos, ó. Esse vezes esse, ó, fica 8 vezes ME, que é 8ME, e 8 vezes 45 dá 360. 20 menos 13 é 7, e 75 menos 45 é 30, ou seja, isso aqui é 7 vezes, que o pontinho dizendo que é vezes 7 vezes 30. 7 vezes 30 é 210, e o menos 360 vem para cá mais 360. E aí 210 mais 360 é 570, e o 8 que está multiplicando passa dividindo. E aí quando você fizer a divisão, você vai achar 71,25. Esse é o valor correto. Eu cometi um erro aqui e não coloquei a alternativa correta. A alternativa mais próxima é essa. Mas o correto é esse, certo? Essa questão será anulada, assim como outra lá na frente, que também não teve alternativa. Mas a correção aqui está certa. A terceira pergunta é: qual a classe modal desses dados? Olha, isso aqui é fácil, porque a classe modal é a classe que apresenta maior frequência. E aí, quando você olhar aqui, ó, quem é que apresenta maior frequência? Está bem aqui, frequência 14, é a maior, é a classe de 75 a 105. Então, é só isso, ó, 75 a 105, certo? A variância, também vou explicar para vocês, é melhor fazer uma tabela para fazer a variância. Sendo que as duas primeiras colunas dessa tabela são essas aqui, é só transportar as duas primeiras colunas, é essa e essa, que você já fez lá na média, certo? Então, já fez aqui. A próxima coluna, o que a gente chama de xi menos x barra. Quem é o xi? É esse valor aqui do ponto médio. E quem é o x barra? O x barra é a média aritmética, que é 68,25, que é o x barra. E elevar a 2. Como é que você faz? Você vai pegar, ó, esse menos esse, ó, o xi aqui no caso é o ponto médio, seria 30 menos 68,25 e eleva a 2. Dá esse valor aqui. Esse menos esse vai dar um valor negativo, mas quando elevar a 2 fica positivo, que todo número elevado a 2 é positivo. Isso vocês têm que fazer tudo na máquina de calcular. Eu fiz tudo na máquina para não demorar muito, porque demora muito fazendo na mão. A mesma coisa aqui, você vai pegar 60 menos 68,25, porque a média não vai mudar, e eleva a 2. Esse menos esse, aí o resultado é só multiplicar por ele de novo. Vai dar esses valores que estão aqui, ó. Igual nos outros, do mesmo jeito, 90 menos 68,25, e aí o resultado eleva a 2, e você vai achar esses resultados.
120 menos 68,25, e aí o resultado eleva a 2, acha esse resultado. Quem é esse aqui? Observa que é só o F vezes esse valor que já está aqui. Observa que isso aqui, ó, é isso. E o F é quem? É esse valor aqui, ó. Então, esse valor que está aqui é 13 vezes esse vezes esse. Esse valor aqui é esse vezes esse. Você pega F vezes isso aqui, ó. É a mesma coisa, 14 vezes 473,0625 dá esse aqui. Aí 5 vezes esse aqui dá esse. Soma tudo, ó, isso aqui é a soma desses valores. E aí você vai achar esse valor aqui. Pois pronto, ó. A variância, que é o sigma ao quadrado, é esse valor dividido pelo total, ou seja, dividido pelos 40. Então, feito isso, a gente vai achar esse valor, que vocês também não vão achar aqui para marcar o valor mais próximo, por incrível que pareça, é esse, ó. É o valor mais próximo, certo? Por aproximação. E para calcular o desvio padrão, que seria a próxima pergunta, o desvio padrão é só pegar a raiz quadrada da variância que já foi calculada aqui, ó. Você pega esse valor e aí na máquina de calcular, pega a raiz quadrada dele. A raiz quadrada do valor é o desvio padrão, certo? Que também não tem aqui para marcar, porque como depende da variância também aqui, mas a marcação seria correspondente o valor mais aproximado, que é esse aqui. Espero que vocês tenham entendido e usem essas informações para fazer a prova, vejam quantas vezes for preciso e boa sorte.